Você sabia que tem muitas orações que, em vez de trazer bênção, traz maldição? Que orações de pessoas que conhecem a palavra, que em vez de abençoar a vida de uma pessoa, ela traz a maldição? Fique comigo nesse vídeo aqui, que o Senhor Jesus abrirá o seu entendimento, a sua vida, o seu coração, para você entender que talvez você até faz esse tipo de oração sem saber. Em vez de colher os frutos bons, está colhendo frutos amargos. Então hoje o Espírito Santo abrirá o seu entendimento, e se você sentir tocado por ele e de fortalecer esse canal para que mais pessoas recebam essa palavra, não hesite, faça isso, porque você foi escolhido para espalhar a boa semente, para espalhar o evangelho verdadeiro e genuíno, sem mistura, para a vida das pessoas que precisam. No livro de Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 28 ao 30, o Senhor nos dá um entendimento ali que poucas pessoas, a maioria talvez, que dizem pessoas serem cristãs, pessoas que dizem ser de Deus, não conhecem esse versículo. E por não conhecer a palavra, como diz o próprio Deus a Oséias, que o povo sofre porque lhe falta o entendimento, essas pessoas começam a colher muitos frutos amargos. Eles insistem diante de Deus com muita oração, com muito sacrifício, com muito jejum, e as suas orações não são respondidas. Deus não responde às suas orações, muito pelo contrário. As orações que essas pessoas fazem traz para eles o resultado ao contrário. Por quê? Porque não entende aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Deus não é um Deus tirano, como muitas às vezes acham no Velho Testamento, que obriga as pessoas a adorar, ou que obriga as pessoas a obedecer aos seus ensinamentos. Não, Deus não é assim. Muito pelo contrário, Deus é um Pai amoroso, um Pai celeste, que o próprio Jesus nos disse que nós temos Ele como um Pai. Isaías, quando estava ali no seu pleno entendimento, referiu-se a Deus como Pai. E o Pai, quando ele é Pai, ele quer o bem dos seus filhos. Então ele quer mostrar para os seus filhos o caminho verdadeiro, o caminho correto, aonde ele vai ter bons resultados, aonde ele vai colher bons frutos e vai ter sucesso na vida. Então os ensinamentos de Deus não é para obrigar ninguém, para dizer que ele é Deus, ele é soberano, que você tem que obedecer. Não, nada disso. Seus ensinamentos foram todos para nos guiar nos caminhos que precisa ser guiado, para que todas as bem-aventuranças, como diz a sua palavra, venham até a nossa vida. E muitas pessoas, por não conhecer, chegam diante de Deus com certos tipos de oração que se torna uma abominação, se torna uma afronta diante de Deus, e eles nem sabem. E no livro de Provérbios diz que Deus leva uma oração como abominação quando uma pessoa é desobediente, quando uma pessoa não dá crédito para a sua palavra, conhecendo ela. Uma pessoa que despreza a Deus, uma pessoa que Deus dá um conselho para ele através da sua palavra, entra no ouvido e sai no outro, como Jesus diz, tem ouvidos, mas não ouvem. Então uma pessoa que ouve a palavra e despreza ela e vai diante de Deus com as suas orações se tornam uma abominação. O mundo hoje todo está colhendo fruto amargo dessas abominações, que é a desobediência, a rebeldia. Uma pessoa que é rebelde, a palavra do Senhor nos diz que essa pessoa comete o pecado de feitiçaria. Há muitos cristãos feiticeiros na face da terra e nem sabem. Nada contra as pessoas que praticam feitiçaria, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas olhando à luz da palavra, essas pessoas que dizem ser cristão, que não praticam essas coisas, eles automaticamente, sem saber, são grandes feiticeiros. Comete o pecado de Balaão. O apóstolo Tiago nos diz, através da sua palavra, que muitos de nós, quando chegamos diante de Deus para pedir alguma coisa, para falar com Deus a respeito da oração, nós pedimos mal. Nós queremos pedir a Deus coisas supérfluas para nós, para os nossos próprios deleites, para os prazeres da carne, para os prazeres do coração. Nada disso eu estou dizendo que é errado. O problema está em nós querermos pedir a Deus para nos desfrutar de algo que vai mexer com o nosso ego. Muito pelo contrário, Deus abomina esse tipo de oração. Então se você quer que a sua vida, que o seu coração, que a sua alma seja uma vida abençoada, que o seu coração seja um coração limpo diante de Deus, você precisa fazer uma análise antes de se apresentar diante de Deus para pedir. Se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus se entristece demais, é uma pessoa mal agradecida, uma pessoa que não sabe agradecer a Deus por nada. Ele está no seu trabalho ali, ele está reclamando que aquele trabalho. Por essa razão eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto e muitos pereceram.
poucos entraram na terra prometida. Então você que está ouvindo essa palavra hoje, que Deus preparou esse momento, esse instante, os seus olhos vão se abrir hoje. Hoje você vai chegar diante de Deus de uma forma diferente. Você não vai chegar diante de Deus para pedir coisas para o seu deleite. Você não vai chegar diante de Deus para pedir coisas que você necessita, porque Ele já sabe do que você precisa. Deus cuidou daquele povo. Faltou comida, Deus proveu. Faltou água, Deus proveu. Faltou sapato, Deus proveu. Na tua vida, Deus proverá todas as coisas, mas não vá diante de Deus com uma oração abominável. Não seja uma pessoa rebelde. Coloca a tua vida, o teu coração, para que Deus ouça a sua oração. Não faça como disse Jesus lá, aqueles fariseus que achar que por gritar no meio das praças, fazer muito barulho, citar os seus versos lá, costumeiro, que Deus ouvirá essas orações e responderá. Não! Não é por essa razão. Deus ouve um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que é real diante de Deus, um coração que vai diante de Deus para buscar aquilo que é verdadeiramente sincero. E tem muitos cristãos feiticeiros. Então quero aconselhar você, que Deus está mandando aqui, ó. Quero aconselhar você. Não coloque a tua cabeça debaixo de qualquer pessoa. Você mesmo tem a capacidade de buscar de Deus a bênção que você necessita. Mas olha, busque a Deus pela gratidão, não para exigir nada dele. Esse é o segredo de você vencer qualquer coisa. Então não faça com que a tua oração seja uma feitiçaria, seja uma abominação diante de Deus. Coloque a sua vida sincera diante de Deus. Faça como o salmista diz, com o coração puro e quebrantado diante de Deus. E isso alegra o coração de Deus. Não seja uma pessoa soberba diante de Deus. Não seja uma pessoa que chega diante de Deus para buscar Ele por coisas que não servem. Então muito cuidado de chegar diante de Deus. Escute isso que eu vou dizer para você aqui, que é muito importante, que o Senhor está mandando. Não cometa o pecado de Balaão. Deus não ouve oração ao contrário. Tem muito crente praticando o pecado da feitiçaria por isso. Oração ao contrário, pedindo para Deus destruir as pessoas, pedindo para Deus matar as pessoas. Isso é uma oração ao contrário. Deus não se agrada disso. Muito cuidado. Deus está dando esse recado para você. Então hoje o Espírito Santo está alertando o seu coração. Se você sentir tocado por ele, mais uma vez eu te peço, não hesite, fortalece o canal para que essa mensagem chegue para mais coração e que essa palavra se torne bênção na vida das pessoas, porque Deus precisa de pessoas para espalhar a boa semente e você foi escolhido. Então Deus abençoe por isso, em nome de Jesus.